que adiantando aqui, a Argentina entrou no BRICS, né? Então, agora entrou no BRICS, é verdade. É outra coisa então, se esse cara ganha, a Argentina passa a fazer parte do BRICS a partir de janeiro. Se esse cara ganha em outubro, em janeiro, a Argentina já sai do BRICS, porque ele disse que vai cortar com o Mercosul, com a China, né? O BRICS... então. Aí fica complicado, né? Vamos falar do BRICS, então, Fernando? Vamos pular pro BRICS aqui. Eu achei um pouco necessário essa expansão, né? E eu acho que foi uma das reuniões mais importantes da história do grupo, porque foi a primeira história onde houve, de fato, expansão. Cara, eu só vou colocar aqui embaixo os que entraram, tá? Beleza. E aí os países que entraram, muitos ali têm conflito ou uma relação próxima dos Estados Unidos da América. O Irã e Estados Unidos não se falam a vida inteira. A Arábia Saudita e Emirados Árabes até têm uma boa relação com os Estados Unidos por causa do petróleo. Então, os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, né? O Ocidente todo dá uma perdoada na ditadura que rola ali no Oriente Médio, porque eles têm a permissão do petróleo. É basicamente isso que funciona. Se a gente dialoga com Maduro, por exemplo, o Lula é maluco dialogar com Maduro. Mas agora, se falar com os ditadores ali do Oriente Médio, pode, porque eles têm muito petróleo. Então, eu nunca consegui entender essa falsa moralidade que existe. Cara, só faltou a Coreia do Norte e a Venezuela para ser uma afronta direta aos Estados Unidos, né? Porque a Argentina... Cuba queria entrar, né? Cuba queria entrar, é verdade. Cuba não entrou. Cuba estava na lista. Como a Venezuela também estava na lista. Também. Sim. Mas esses aí, realmente, Argentina, Irã e Arábia Saudita já estão pedindo há muito tempo. E, cara, para a Argentina é uma das melhores coisas que poderia acontecer. Eu acho também. E para a Argentina... tá sendo muito atacado. O pessoal falando, a Argentina não tem economia. O que a Argentina vai... Gente, é óbvio que a Argentina tem economia. Inclusive, é o terceiro país que mais compra o nosso manufaturado. Então, é importantíssimo para nós, Brasil, que a Argentina saia do buraco, porque ele é nosso maior cliente de produtos industrializados, que é onde está o desenvolvimento do país. A China e os Estados Unidos, que são os países que mais compram de nós, eles só compram soja, que é para alimentar o gado deles. Ou seja, não gera desenvolvimento nem aqui, nem lá. A Argentina não. A Argentina compra nossos manufaturados. Então, a gente precisa ter uma boa relação com a Argentina. Por mim, Brasil e Argentina era um país só, inclusive. Mas aí a gente não está pronto para falar disso ainda, não. Mas pensa que a gente teria o Messi e o Papa. Se esse argumento não ganha... A gente não precisa mais do Neymar. Não precisa mais do Neymar. Nunca precisa. Eu tô tentando subir essa foto aqui. Eu tirei aqui do Paulo Gaia, mas eu não estou conseguindo. Era um gráfico de mostra como a comparação com o BRICS e o G7. Aqui, ó como é que evoluiu o PIB dos grupos, né? Você tem o G7 de um lado, isso é sem esses outros que entraram agora, né? Então você tem hoje, já nesse ano, PIB do BRICS com 5 só, né? Sem contar esses outros que entraram, você tem 32% a 29% do G7, né? E a gente vê, né, que o G7 também está cada vez mais perdendo sentido nesse aspecto, né? Porque, com certeza. Só a China e a Índia daqui a pouco já é maior do que o G7. Só a China e a Índia. Aqui tá a gente olhar no gráfico aí de olho, a China e a Índia já dá Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália e França. Olha, é muito louco, né? Porque é legal porque o gráfico mostra, né, o país aqui, então a você proporção, vê que né? A China você vai juntar em termos populacionais, né? Então tem aqui também isso até eu tirei do release do próprio governo federal aqui, não o gráfico aqui, mas esse dado que eu vou botar aqui na tela também, vou até botar aqui, ó, a primeira expansão desde 2011, né? Quando a África do Sul entrou, antes eram só os 4, né? Brasil, Rússia, China e Índia, e com isso esses outros países aí que entraram. Vai ter mas de quase metade da população mundial e quase 36% do PIB global. Então, quem não está gostando nada disso é os Estados Unidos, né? Com certeza. Né? Então, exatamente. É a União Europeia que acaba que só acompanha ali, né? Então. Só acompanha os Estados Unidos. Parece que eles só passaram o bastão do Império para os Estados Unidos. O que os Estados Unidos faz agora, a parte da União Europeia acaba indo junto sempre, principalmente os países que já estão ali que fazem parte da OTAN.
Mas eu acho que o BRICS, assim, eu acho que, lógico, que a eleição do Lula foi muito importante, né, para a retomada dos BRICS, assim, que os BRICS estavam. Eu acho que sem o Brasil fica praticamente um bloco oriental, né? A Rússia não é oriental, mas daquele lado do mundo lá, né? Tipo, Mas e a a maior África. parte da Rússia é oriental, né? Então, mas assim, fica muito lá para aquele lado, assim. Sim. E o Brasil, você vê como é que se falava muito pouco, lógico que a mídia também não ia falar muito, tudo, porque o Brasil estava vivendo aquele pesadelo bolsonarista. Mas como tanto que a Dilma virou presidente do Banco dos BRICS, né? Então, como o Brasil voltou com tudo, assim, né? Isso a gente sabe, né, do carisma do Lula, da importância do Brasil como economia, que é o que o bolsonarismo sempre relegava a gente a uma república bananeira. Então, eu acho que isso é muito importante. Assim, a gente está vivendo esse momento de estar o Lula lá, como o Lula, na verdade, foi a estrela desse evento dos BRICS. O Putin Com certeza, até porque o Putin não estava. O Putin não estava, o chinês e aliás, teve uma notícia muito legal que eu vi esses dias, que a Índia pousou uma nave na Lua. Acho que foi essa semana. Pousou no lado escuro ainda, do outro lado. Da Lua. E o Brasil, inclusive, tinha um programa espacial que estava se desenvolvendo de uma forma legal, assim, também foi. Hoje está meio parado, assim. Mas a gente vê como a gente tem que colocar isso na cabeça, entendeu? O mundo tá mudando muito, de uma forma muito radical, assim. Então o Brasil tem que se posicionar. Eu acho que até, como a gente estava falando, se o Milei ganhar, vai ser péssimo para o Brasil, vai ser muito ruim para o Brasil, como a gente estava falando aqui antes. Então, vai ser ruim para o Brasil, mas vai ser pior para a Argentina. Com certeza. Com certeza. O Brasil e a Argentina no BRICS traz aqui para o Ocidente a presença muito forte, muito forte. Só o Brasil na América do Sul já é gigantesco. A Argentina é o quarto maior população da América Latina, acho que só perde para o México, se não me engano. Então, é muita gente, é muito mercado que tem. É a vez do Sul global agora. É para onde os investimentos têm que ir. Porque são zonas que foram historicamente exploradas pelos países do norte, principalmente Europa e Estados Unidos, e agora é a vez desses países receberem investimentos, e crescerem, se desenvolverem. Né? A gente fala muito em países emergentes, porque alguns ali eram subdesenvolvidos. Todos foram super explorados, por isso são subdesenvolvidos. E essa corrente de investimento, de desenvolvimento, que é a proposta do BRICS, faz todo sentido aqui agora para a gente e pode salvar a Argentina. E eu estava vendo até uma fala do Lula ontem, né, por exemplo, eu vi ontem, mas não sei como foi. Ele falou que agora a gente ouvia muito essa questão do terceiro mundo, né, que agora virou o tal do sul global, né, o sul global. Exato. Até porque o segundo mundo era basicamente o bloco dos comunistas, né, dos comunistas. O primeiro mundo era o primeiro mundo, que sempre foi Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e tudo, e o segundo mundo era os países. Então eu vejo muita gente que fala assim, parece primeiro mundo, virou uma expressão até popular, assim, né? E o sul global, na verdade, é isso também, né? De certa forma, tirando a Rússia e tudo, mas assim, são países que foram colonizados, né? Como China, como Índia, como Brasil, como África do Sul, como a África inteira, né? Que agora está entrando, como a Argentina. Então, são os países que sofreram colonização que eu acho até uma forma mais correta de você lidar com assim, né? São os países que sofreram o processo de colonização, que é completamente diferente. Os Estados Unidos também sofreu, mas teve uma independência muito rápida, né? Assim, comparado com os outros países. Tem país que está se libertando da colonização agora, o Níger. Agora, exato, agora, entendeu? É país que ainda tem. País na África que tem uma influência absurda de países europeus. Assim. E o BRICS chegou forte na África também. A Rússia está dialogando muito bem. Exatamente. Trouxe o quê? Etiópia e Egito. Ainda mais Egito, que tem uma influência cultural muito forte no mundo todo.